E agora a gente muda de assunto, 7 horas e 12 minutos. Eu quero dar um alô para você que está conectado com a gente pelo Facebook do Portal A8. Muito obrigada pela audiência de vocês aí. E obrigada também você que está aqui na capital e no interior do estado. Acorda cedinho, toma o seu café quentinho com a gente, aí com o seu cuscuz, com o seu peixezinho assado. Tem gente que adora uma pichichica bem cedo. Vocês conhecem essa expressão? É bem comum no interior do Sergipe, aquele peixinho assado, pilombeta, que todo sergipano adora. 7 horas e 12 minutinhos e a gente muda de assunto para falar de algo muito sério. O Brasil é atualmente o 5º lugar no ranking internacional de casamentos infantis, de acordo com dados do Fundo Nacional para a Infância. E isso é muito preocupante porque muitas meninas que iniciam um namoro precocemente ou engravidam precocemente, partem para um casamento, elas têm ali toda a escolaridade comprometida e isso é ruim para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de um estado, de um município. Sobre isso, eu vou conversar ao vivo via Skype com a advogada de família, ativista dos direitos humanos e também conselheira fiscal do Instituto Ressurgir, que é uma organização sem fins lucrativos que tem um papel social de orientar principalmente as mulheres sobre os seus direitos. Então, eu vou dar bom dia para a advogada, a doutora Jane Clécia Farias. Obrigada pela conexão com a gente. Um bom dia. Esse dado é preocupante. O Brasil surge aí como o 5º país onde há maior ocorrência de crianças e adolescentes que enfrentam aí o casamento tão cedo e tão precocemente. Qual é o impacto disso? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que assistem, né, o Balanço Geral, a todas e todos. E realmente, Tamires, é uma coisa que a gente não percebe muito, né, de tanta evolução nas redes sociais, as informações, mas é algo que corriqueiramente acontece com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E esse impacto, ele visivelmente, ele já nos traz aí algumas situações, como, por exemplo, o baixo desenvolvimento, principalmente, Tamires, das meninas. Esse fator, ele afeta principalmente as meninas, muito mais a elas do que aos meninos. Inclusive, doutora Jane, a gente já reforça essa informação porque foi descoberto, inclusive, que aproximadamente 3 milhões de meninas entre 6 e 15 anos enfrentam já os desafios de uma vida adulta. Ou seja, ao invés de elas estarem estudando, se preparando para um futuro, né, realmente investindo no intelectual para que depois possam gerar renda para suas famílias, não, elas enfrentam logo, muito rapidamente, os desafios de uma vida adulta. Cuidam de casa, já cuidam logo de filho, com diversas responsabilidades domésticas. Isso é algo cultural? É preciso, então, políticas públicas no nosso país para incentivar as nossas meninas, as nossas adolescentes a estudarem, né? O casamento fica um pouquinho para depois, com uma estrutura melhor no futuro, né? Com certeza, o fator cultural é o que mais prepondera nesse número, porque a gente ainda tem uma visão, né, totalmente patriarcal ainda de como se criar as meninas, né? Então elas sofrem mais. A questão da mulher, quem tem que ter obrigação com os filhos, quem tem que ter obrigação com a casa, de se não casar, né, fica mal vista, mal falada pela sociedade. Então isso começa desde da infância. Essa cobrança, esse posicionamento de algumas famílias, né, ou de uma maioria familiar ainda impõe isso às meninas e que transformam lá na frente mulheres sofrendo algumas consequências, como, por exemplo, mulheres que não sabem tomar decisões, precisam ter um companheiro para tomar essa decisão, ou mulheres que estão suscetíveis às violências. E aí é onde entra o trabalho social, né, de buscar inserir essas meninas mais tempo na escola. Então, a educação é o grande diferencial, né? As famílias devem trabalhar com as meninas mais diretamente, que sofrem mais, né, mas não descartando também com os meninos, o incentivo à duração maior na escola, porque quanto mais elas permanecem no âmbito escolar, mas a gente vê esse impacto diminuir. A gente já vê bons resultados quando as meninas elas são incentivadas a permanecerem mais tempo na escola.
Doutora Jane, então a gente quer aproveitar que esse espaço é democrático, tem muita gente, muitas famílias acompanhando o Balanço Geral Amanhã nesse momento, então a gente está falando aqui com pessoas da capital, mas também nós chegamos aos lares no interior, nos loteamentos, nos povoados, onde às vezes o acesso à educação é muito mais difícil. E eu gostaria que você falasse com essas famílias nesse momento, pais, mães de meninas de 6, 7 anos, pré-adolescentes também. Qual a orientação nesse momento para essas meninas? Como educar essas meninas para um casamento realmente na faixa etária que é orientado e que não vai ocasionar prejuízos para a escolaridade e até para o futuro de independência financeira também dessas meninas que serão futuras mulheres? Com certeza, Tamires, obrigada demais por essa oportunidade de falar diretamente a esses pais que, mediante a criação dos seus filhos, independente do que acreditam ou não transfiram para essas crianças suas frustrações, né, suas decepções, busquem conversar. O diálogo é uma coisa muito importante. Se não sabem o que orientar, busquem se orientar para passar para os seus filhos, para suas filhas especificamente, que elas precisam estudar, que elas precisam estar inseridas, que elas não precisam só casar, que elas não precisam só, porque isso, além de um prejuízo emocional, psicológico, é um prejuízo no desenvolvimento. Nós que somos pais, nós também causamos riscos à saúde dessas crianças quando a gente busca não orientar ou não aceitar que a infância é um momento de desenvolvimento, de novas situações de vivência como criança e não de um relacionamento sério, muitas vezes já abusivo, porque geralmente esse casamento acontece quando é relacionado a uma menina e a um homem mais. Então, se coloca a criança em risco de saúde, uma fertilidade mais aguçada, ou seja, essa criança passa a virar uma mulher que vai gerar filhos sempre, uma desestrutura familiar, e os pais devem incentivar seus filhos a irem à escola. A educação é a base para um conhecimento, para um discernimento, para um desenvolvimento social a essas crianças de grande importância. É com base na educação, com base no respeito, com base no diálogo que a gente vê as crianças se tornarem adultos e cada vez mais protelarem o ato do casamento e a gravidez. Né? Então, a base é realmente educacional e ela tem que vir das famílias. Olha, isso é muito importante, inclusive países em que há o controle de natalidade, os índices apontam melhores índices de educação. Então é muito importante que os gestores, sejam em esfera federal, estadual, municipal, possam gerar políticas públicas de educar essas famílias para uma orientação no sentido de planejamento familiar, de que haja um planejamento familiar e de uma inserção dessas meninas, futuras mulheres, na escola, na faculdade, no mercado de trabalho, porque aí sim vão ter mulheres independentes e depois elas poderão ter até mais condições psicológicas e financeiras de constituir uma família. Obrigada, doutora Jane, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Amanhã. Eu é que agradeço a participação e estamos à disposição, sempre para ajudar a sociedade. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Jane Clécia Farias, ela que é advogada de família, ativista social pelos direitos das mulheres e também conselheira fiscal do Instituto Ressurgir, que é uma ONG que orienta mulheres acerca dos seus direitos.